Declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Senado do Futuro, da terceira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura, que se realiza nessa data, 10 de dezembro de 2021. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o tema: o empreendedorismo digital e as oportunidades oferecidas para a juventude em tempos de transformações na economia e na gestão pública do país. Foram convidados a participar Gilberto Lima Júnior, que é o presidente do Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social; Leandro Conde, diretor de Marketing Communication da External Affairs da Hotmart, representante da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais, a Brascom; Pedro Vogado, vice-presidente da Zapay Serviços de Pagamentos S.A. Bem, o objetivo da nossa reunião, né, é exatamente discutir essas questões. Nós estamos aí com um apagão de mão de obra, principalmente na área de tecnologia, né? Lamentavelmente, o nosso país ainda não se conscientizou da importância, né, de capacitar os nossos jovens. Por isso aí essa imensa multidão de jovens sem emprego, sem perspectiva, né, que não estudam, não trabalham, exatamente porque a escola não oferece realmente na educação, no ensino médio, né, a educação profissional como era na minha época, nos anos 70, até os anos 70, todos os jovens do ensino médio tinham essa possibilidade de fazer um curso técnico. Lamentavelmente, ainda não chegamos a 10%. No mundo todo, chega-se a 60%. Tem países com 70% de jovens fazendo curso técnico. Então, nós temos no setor de tecnologia um apagão geral, mais de 500 mil vagas no segmento, e não tem a mão de obra para aquele determinado assunto, né, de formação. Então, uma forma de você empreender, né, tocar o seu negócio é isso, né, você utilizar as ferramentas que existem hoje e ser um empreendedor digital. Então, esse é o objetivo da discussão, para que jovens, aqueles que tiveram a oportunidade, né, de conhecer, né, a questão da tecnologia, alguma formação, que conhece algumas ferramentas, podem agora tocar seu próprio negócio, né, digitalmente. Então, é um espaço que se abre muito grande para a juventude, principalmente os jovens brasileiros, que são muito criativos e com certeza tem uma perspectiva grande aí, né, de empreender e não ser simplesmente empregado de alguém, né, ele ser o próprio dono do seu negócio, empreendedor. Então, nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, eu quero agradecer aí, né, a todos os nossos convidados. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta também à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, em senado.leg.br, ou podem participar pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. Na exposição inicial, os convidados usarão a palavra por até 20 minutos e, antes de encerrarmos, poderão apresentar as suas considerações finais. Então, eu já vou passar imediatamente a palavra ao meu querido amigo Gilberto Lima Júnior, que é o presidente do Instituto Iluminarte, de Iluminação Tecnológica e Impacto Social. Com a palavra, Gilberto, está com a gente aqui, agradeço a sua presença aqui no plenário da comissão. Gratidão, senador Elci Lucas, por esse convite que nos fez ao Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica. Cumprimento aos demais que vão integrar também essa sessão. E elogio, né, por ser do Distrito Federal e acompanhar a saga do senador Elci. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes ícones do tema da educação, do tema do empreendedorismo e particularmente do tema da tecnologia.
Parabéns pela iniciativa do Senado Futuro, que eu considero disruptiva por si mesma, a iniciativa. E noto que as sessões variam de temas para que se possa aprofundar e criar oportunidade de um debate com a sociedade que possa trazer mudança efetiva. Senador, hoje eu vou tentar trazer aqui nessa abordagem uma visão bastante pragmática e propositiva, no sentido de trazer essa mudança que o país, de alguma maneira, espera, sobretudo, os jovens. E os jovens que pretendem, através do empreendedorismo, navegar ou surfar positivamente na onda da transformação digital. Portanto, nós vamos nos ater bem ao tema, mas ele é um tema abrangente. Ele é impossível de a gente não trazer aqui uma visão um pouquinho mais ampliada e provocativa, ok? A todos que nos assistem também, né, os meus cumprimentos. Primeiro, dizer que o Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social é um instituto com 7 anos de existência, sediado em Brasília, necessariamente em Brasília, porque nós entendemos que aqui é onde a política pública define o rumo, os destinos do país, é o regulatório que vai fazer com que lá na ponta da municipalidade as coisas aconteçam. E no Iluminante, ao longo desses 7 anos, nós nos destacamos, senador, o senhor já nos deu lá o prazer, de trazer mentes brilhantes para virem falar sobre temas disruptivos. Para dar um exemplo mais concreto, mais recentemente e próximo agora da pandemia, nós trouxemos o Prêmio Nobel de Grafeno, para vir aqui explicar para as autoridades políticas o que, afinal de contas, é esse material bidimensional que vai causar, como todos os outros materiais bidimensionais, uma revolução em termos de competitividade industrial, né? Vemos com muito bom, com a constatação muito positiva, que a própria Embrapi está criando aí uma rede de laboratórios agora do grafeno, para poder favorecer o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Nós temos o cuidado de tentar medir qual é o impacto que as mudanças tecnológicas efetivamente podem causar na sociedade brasileira, através daquilo que chamamos de um observatório de impacto, que é um observatório ainda em fase de estruturação, mas já com algumas percepções muito claras. Senador Exalci e todos que nos ouvem, nós estamos vivendo um momento único da história da humanidade, é um ponto de inflexão, seja nas mudanças que envolvem a urgência climática, seja na própria necessidade de uma mudança de paradigmas. Nós estamos vivendo numa era em que, ao mesmo tempo em que assistimos o ser humano pilotando uma sonda a 320 milhões de quilômetros, descendo num asteroide, ou chegando mesmo em Marte, como chegamos agora, no mês de fevereiro, com os países Emirados Árabes, China e Estados Unidos a fazerem todo o registro da órbita e diretamente no solo marciano, né? Nós estamos com esse poder tecnológico, com esses bilhões de investimento, mais uma humanidade, né, senador? Com 690 milhões de pessoas ainda a responder de uma maneira muito dura a vida, passando fome, né? O Instituto Iluminante vê esses contrastes e tenta contribuir para que os impactos em função do avanço tecnológico sejam em favor da vida e não em detrimento dela, né? Nós estamos aqui com alguns paradigmas sendo absolutamente movidos no campo empresarial e empreendedor, que é o tema de hoje. Acaba, senador, nos primeiros dias dessa semana, do Nubank ser considerado o maior banco da América Latina. Nós estamos falando de 50 bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York, quando você compara com bancos seculares brasileiros, né, que não valem 200 bilhões. Eu estou falando dos bancos líderes do mercado nacional. Uma empresa como a Tesla, que ela ultrapassa séculos das montadoras tradicionais e por ter uma perspectiva de futuro, de carros elétricos e de ter uma visão não poluente, de ter uma visão favorável a um novo ecossistema industrial de uma produção limpa, ela consegue, não produzir nem 100 mil carros até hoje, o que seria assim, um espirro de uma grande montadora, ultrapassar a realidade das montadoras seculares, né? Então é sobre não mais o tamanho, o grande vencendo o fraco, mas a velocidade, o rápido que vence o lento. Num mundo como esse, e que ao falar de velocidade, os jovens entendem muito bem, por outro lado, nós percebemos que os jovens estão completamente alheios, né, à possibilidade ou às possibilidades existentes do ponto de vista do apoio político, do apoio governamental para as suas atuações, né? Nós estamos falando de um processo de mudança de grande revolução, de grande velocidade, mas que a realidade social nossa deixa ainda muito a desejar.
casos de jovens empreendedores no mundo da transformação digital, como, por exemplo, a Duda, né, que montou lá em Pernambuco uma pequena startup, né, chamada Oxente Software, né, em que ela conseguiu dar resposta, por exemplo, a um problema de desmoronamento. Ela conseguiu criar, dentro de uma Campus Party, uma solução tecnológica de robotização, uma menina de periferia, uma menina negra, que conseguiu ir para o mundo, concorrer mundialmente com a solução que ajuda a detectar pessoas soterradas em desmoronamentos. A Duda fez isso lá em Pernambuco sem grandes recursos. Meninos do projeto Jovem Protagonista, que acaba de acontecer aqui na cidade da Ceilândia, na Estrutural de Brasília, que conseguiram, através de uma impressora 3D, produzir um cano para acoplar um suporte de celular para ampliar o áudio para que, durante a pandemia, os seus colegas de sala, os seus vizinhos pudessem estudar. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos falando de tecnologias que levam o homem a Marte ou viaja a 320 milhões de quilômetros, nós vimos agora, nesse país, os jovens perderem o ano letivo e não terem acesso a um tablet, a um celular, não terem acesso a uma conectividade. O mundo vai caminhando, né, para uma internet global, né, orbital, prometida aí por uma empresa como a Starlink. O mundo caminha para uma série de disrupções novas, só que as velhas estruturas não acompanham a necessidade desses jovens. Eles estão fazendo por conta e eles são heróis nesse processo de protagonismo dentro da transformação digital. Dados da PNAD de 2019 mostram que o Brasil tem 47 milhões de jovens na faixa de 16 a 25 anos. O Instituto Update, em 2020, disse que o envolvimento do jovem na política, de interesse na política, foram 17.147 candidaturas válidas de jovens entre 16 e 25 anos que usam intensamente as redes sociais. E aqueles que estão conseguindo se conectar na transformação digital, tendo a política como uma base para a transformação, ainda são muito poucos, mas são lideranças indígenas, negras, LGBTQIA+, que estão fazendo corajosamente seus movimentos mudantes. A Unicef fez um estudo agora, no final do ano, no dia 18 de novembro, em comemoração ao Dia Internacional da Criança, com 21 países, e chama a atenção os números do Brasil, né, falando dos nossos jovens. Em geral, no mundo, os jovens estão mais otimistas que os adultos. Né? Eu acho que é uma característica já da própria idade ter essa perspectiva de mundo. Né? No entanto, quando comparado com todos os outros 31 países estudados, os jovens brasileiros são os menos otimistas. O que nos causa alguma perplexidade? Não, nenhuma, porque eles estão cheios de motivo para não serem tão otimistas assim. O Gallup se juntou com o Unicef e perguntou, né, para os nossos jovens sobre as suas visões. São jovens de 15 a 24 anos e comparou com as visões dos adultos. Como é ser criança e adolescente no mundo de hoje? 57% dos jovens disseram estarem otimistas e apenas 39% dos adultos. No mundo. No Brasil, só foi 31 jovens e 19% dos adultos. Agora, quantos desses se encontram perdidos? Né? 48% dos jovens se encontram perdidos, aonde não vem muita perspectiva de vida. 61% desses jovens disseram considerar muito importante que os políticos escutem os jovens antes da tomada de decisões. 91% deles que foram entrevistados acessam de alguma forma uma rede de internet, seja por algum meio público, né, contra 67% dos adultos. Confiam na ciência, confiam nas mídias internacionais e até confiam nas informações dadas por governos. No entanto, entendem que a capacidade de empreender está muito limitada. 80% dos jovens até 24 anos, em 2019, sonhavam montar o próprio negócio, senador Isalci, né? Antes dos 18. São 8 milhões deles, dos 239 milhões entre 18 a 24 apenas, que possuem o próprio negócio, né? Embora tenha dobrado esse número de 2009 para 2019, e tenha tido um crescimento agora, no ano da pandemia, de 15%, o fato é que eles apontam grandes dificuldades para empreender no Brasil, o que é conhecido de todos os empreendedores, mas particularmente do empreendedor jovem e o empreendedor de periferia.
né? A Comissão de Seguridade Social aqui da Câmara dos Deputados, de uma deputada do partido do senador Exalci, do PSDB, teve uma iniciativa muito interessante de um substitutivo, né? Para que seja incluído dentro do próprio direito da criança e do adolescente, o acesso à informação e a possibilidade da participação dos jovens nos processos decisórios dessa casa e da política, né? Agora, há uma barreira muito grande da chegada deles até aqui, né? O mundo, nessa velocidade toda, oferece oportunidades incríveis. Nós estamos falando no campo da genética, quais são as profissões de futuro, né? A biotecnologia, a nanotecnologia, a genética, os campos da engenharia, da ciência, tudo aquilo que diz respeito à manufatura aditiva da indústria 4.0, a robótica que vem com tudo, né? A inteligência artificial, são muitos os campos que abrem, né, oportunidades. A corrida espacial, como se prevê no Brasil, em Alcântara, 6 bilhões de investimentos, e aí você vai ter toda uma cadeia produtiva. São muitas áreas. A dificuldade será sempre como educar, como o senador bem colocou, entre 400 e 500 mil profissionais de tecnologia da informação, é a carência que o setor tem. Quer dizer, há um gigantesco desemprego no país e a gente não consegue ocupar as vagas de tecnologia porque o foco da educação ainda não consegue chegar na formação, na preparação de quem precisa. E diante de todas essas outras áreas, onde você vê um mundo caminhando para uma computação quântica, uma nanobioinformática, onde você vê o mundo caminhando para tecnologias que são muito disruptivas e que vão reinventar tudo, envolvendo desde o uso embarcado em roupas de tecnologia, até os chamados perigos, inclusive, né, dos implantes de sensores ao nível cerebral, ao nível do corpo, hackeamentos de DNA, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo na humanidade. O que, do ponto de vista regulatório, né, esse parlamento, os parlamentos mundiais têm capacidade de atender? O que nós vimos, senador, é que das 10 maiores empresas do mundo de valor na Bolsa, pelo menos de suas marcas, das 10, 9 são de tecnologia, 8. Sendo que seria 9 porque a Amazon é considerada como uma distribuidora, mas todos nós sabemos que a Amazon é uma das maiores empresas tecnológicas do mundo. Há um risco muito grande da tecnocracia, há um risco muito grande da própria invasão dos algoritmos, né, nas opiniões. Hoje, a polarização e a complexidade das relações de um mundo que hoje tem 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, devido à longevidade, né, nós estamos com 5 gerações, é uma relação intergeracional que tem complexos na sua relação de crenças, valores, costumes, né, ao mesmo tempo está impactado por todo esse processo tecnológico, onde os algoritmos estão criando, né, a indução, e as pessoas só veem o que querem, só assistem o que querem, só chegam as notícias, informações e os grupos e opiniões daquilo que querem, né, ferindo assim a riqueza extraordinária da vida do contraditório. Por isso se gera, dizem que a culpa da polarização é da política, também pode ser, mas é sem dúvida nenhuma de uma militância, de uma colonização dos cérebros. No passado o processo de colonização era de territórios, hoje diante do mundo disruptivo tecnológico, o grande perigo é a colonização das mentes. O alerta dos regulatórios que feito nessa casa, com apoio do senador Exalci, já foi dado inclusive pelo Instituto Iluminante. Senador Exalci, graças ao senhor há 2 anos atrás, aqui no auditório Petrônio Portela, nós fizemos uma ampla discussão, trazendo inclusive pessoas que implementaram a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, né? Trouxemos aqui o Serasa com os dados privados, trouxemos aqui o SERPRO com os dados públicos, para podermos discutir privacidade. Agora, o que vemos, senador, é que com tudo isso até hoje, mesmo tendo a ANPD instaurada, tendo a lei já implementada, do ponto de vista da máquina pública, agora, 2 dias atrás, houve uma invasão do Ministério da Saúde. Nós estamos com os dados pessoais das pessoas vulneráveis. Então, a velocidade com que os regulatórios, ou com que as iniciativas que vão responder ao mundo tecnológico e as disrupções que esse mundo tecnológico exigem, as estruturas estão muito aquém. Hoje nós temos um país pendurado ainda num calendário eleitoral, num calendário de 2 em 2 anos, onde você tem, juntando toda a máquina de uma campanha eleitoral, toda a máquina de manutenção de um Tribunal Superior Eleitoral, toda a máquina para manter um poder como o próprio Legislativo. A soma que fizemos lá chega a mais de 31 bilhões de reais, ano.
E esse dinheiro, se destinado a uma mudança disruptiva também na forma de legislar, poderia dar para a população, para os jovens, sobretudo, que estão dizendo aqui, queremos 91%, queremos ser ouvidos para o processo decisório por parte dos políticos. Mas o que eles querem? No mundo de redes sociais, no mundo onde a opinião é mais instantânea, eles querem uma democracia direta. Esse substitutivo da deputada traz esse direito dentro da criança e do adolescente, mas, por outro lado, os mecanismos para que seja exercida uma democracia direta, para que eles possam opinar, desde lá do seu município até aqui, a esfera federal, no rumo, no destino daquilo que eles que vão conduzir esse país pretendem, isso não está assegurado. Então, há muitas e muitas oportunidades, o que falta é realmente uma reinvenção. As estruturas antiquadas, analógicas e anacrônicas, né, do país, a começar da própria estrutura política, precisa urgentemente ser reinventada. Não dá para falar em orçamento secreto num país onde a fome passou de 40 milhões de habitantes num período de pandemia. Não é possível, isso é uma vergonha. Então, o que a gente fala? A tecnologia está aí à disposição para fazer uma transformação radical no empreendedorismo, uma transformação radical na condição social da população. É preciso querer. Por isso, meu aplauso pela coragem do Senado Futuro existir enquanto comissão e ter a abertura de ouvir democraticamente, de forma assim direta, chegando e alcançando os lares brasileiros da forma como estamos aqui hoje. Agradeço o privilégio que o Instituto Iluminante teve e o meu privilégio em particular, senador. Bem, a educação financeira, a capacidade de elaboração de um projeto de negócio, o estudo de viabilidade e potencial de mercado, o entendimento das possibilidades, responsabilidades jurídicas, o conhecimento técnico dos indícios de inviabilidade e falência de negócios, são conhecimentos instrumentais importantes para qualquer empreendedor. Infelizmente, são etapas da elaboração de um negócio, frequentemente negligenciados no Brasil. E um dos motivos por que os empreendedores, mesmo adultos, não obtêm êxito em seus negócios. Na Alemanha, esses conhecimentos são mandatórios nos cursos profissionalizantes e de empreendedorismo. Eu pergunto e vou responder à parte do governo, porque vocês estão aqui como empresas. A pergunta é se há um plano estruturado por parte do governo ou das empresas aqui representadas para prover a juventude com essa competência ou com essas competências basilares do empreendedorismo. Por parte do governo, evidentemente, que nós ainda não temos, não é? Nós não temos empreendedorismo na educação básica, na educação profissional, nem especial. A nossa educação ela é muito desfocada do mundo real, não é? As crianças não sabem o conceito, não é, de direitos e obrigações, não sabem o que é economizar, como é que se ganha o recurso, como é que se aplica o recurso, não é? O Brasil acaba ensinando equivocadamente os jovens, né? Porque o Brasil sempre gastou mais do que arrecada, então é o que acontece com a nossa população também. 70% hoje dos cidadãos estão devendo, né? E muitos acima de 50%, porque não tem na escola, e isso só se consegue através da educação, não é? Colocar os conteúdos para as pessoas aprenderem, não é? A questão, o que é saúde, o que é uma boa alimentação, não é? Como é que você deve economizar, para que serve, tudo. Empreender, não é? Nós criminalizamos durante muitos anos o setor empresarial, que é que gera emprego, é quem paga imposto. São as pequenas empresas que geram realmente emprego neste país, mas não há essa discussão onde deveria ser, que é na escola, né? Nós ainda não, como eu disse, não alcançamos aí 10% dos nossos jovens na área profissional. Esse é o desafio agora do próximo ano, que as escolas terão que ofertar o itinerário profissional. Mas o grande desafio é da igualdade de oportunidade. Não adianta só dar oportunidades para poucos,
poucos jovens no Brasil hoje têm oportunidade, porque grande parte, foi visto agora, a senadora Zenaide falou muito bem, nessa pandemia, o que ficou muito claro é que as distâncias, as diferenças, não é, são muito grandes e foram mostradas que são ainda maiores. Aqui na capital mesmo, 30% dos nossos jovens sequer tiveram aula. Ficaram 2 anos sem frequentar. Por quê? Porque não tem internet, não tem computador, não tem acesso ao celular. Quando tem, é um, e tem 5, 6 na família. Então, há uma dificuldade que a gente já vai superar com investimento em ciência, tecnologia e inovação, nos conteúdos. Né? Não adianta, na educação profissional também, dar curso teórico. Eu tive essa oportunidade de participar como secretário, de trazer a educação profissional para a minha secretaria. Os melhores professores de qualificação profissional são aqueles que estão no mercado, no dia a dia, que conhecem o mundo real. Não adianta formar jovens para as atividades que não existem mais ou que daqui a pouco não existirão. Então, a gente tem que ter uma discussão muito forte com relação a essa qualificação profissional. Mas eu pergunto, então, o que essas empresas que aqui estão representadas, vocês aqui, para prover a juventude com essas competências basilares do empreendedorismo, né? A gente sabe que o governo é praticamente todo aqui analógico, então há um mercado muito grande, né? Porque aqui não tem nem controle de estoque de medicamento na saúde, então você percebe que tem aí um vasto mercado para os jovens apresentarem alternativas de aplicativos e algumas coisas mais. A segunda colocação, o empreendedorismo digital tem como primeira camada o estímulo à criação de um ambiente digital de compra e venda de produtos e serviços. E como uma segunda camada, estreito com as tecnologias habilitadas para a internet das coisas, inteligência artificial, impressões 3D, blockchain. Então eu pergunto, há um levantamento embasado sobre a capacidade de o Sistema S e as faculdades e centros de treinamento públicos e privados oferecerem treinamento de qualidade prático à juventude para fomentar a mentalidade empreendedora e capacitá-la à altura para esses desafios? O relatório da Organização Mundial do Comércio, Comércio 2030, o futuro do comércio internacional, entre outras constatações, demonstra como as tecnologias habilitadas para a internet podem potencializar o comércio internacional de pequenos e médios empreendedores. A tecnologia blockchain é basicamente uma tecnologia altamente resiliente, inviolável e descentralizada de registro de transações. É uma ferramenta que cria confiança entre as partes no comércio. Ela pode ajudar agentes iniciantes no comércio internacional a criar a confiança de potenciais compradores e contratantes, superando o problema da falta de tradição das pequenas empresas no comércio internacional e, portanto, de credibilidade neste mercado. A tecnologia blockchain melhoraria de igual forma a transparência das cadeias de fornecimento, aceleraria a digitalização de operações comerciais, automatizaria transações contratuais e poderá diminuir significativamente os custos. Até 2030, a implementação ampla da tecnologia blockchain poderá significar um aumento de 3 trilhões de dólares no comércio internacional. Então eu pergunto, qual o nível de treinamento técnico e jurídico dos jovens para a tecnologia blockchain? E quais as pessoas a serem tomadas, os passos, quais são os passos a serem tomados para que o tema seja incorporado nas grades, nos conteúdos do ensino, principalmente na educação profissional? O mercado brasileiro está carente de desenvolvimento de aplicativos. O MIT, renomada instituição de ensino norte-americana, oferece reiteradamente esses cursos. Eu pergunto,
quais instituições de ensino do Brasil oferecem cursos de desenvolvimento de aplicativos a preços plausíveis e qual a política do governo de bolsas para essa juventude? Acho que não tem. Alguma das empresas aqui representadas possui um plano de ação de fomento de cursos dessa natureza? E a última, entre outras utilidades aplicadas no comércio internacional, a internet das coisas permite empresas localizar produtos ao longo da cadeia de fornecimento e otimizar rotas para esses produtos. A tecnologia de blockchain e a internet das coisas, aliadas ao conceito ESG, que é governança ambiental, social e empresarial, permitirá o florescimento de negócios com selos ambientais e sociais. O conceito ESG é particularmente promissor para os países em desenvolvimento, em razão das inúmeras ações requeridas para o desenvolvimento nacional. Então eu pergunto, como o empreendedorismo digital de suas empresas tem incorporado o conceito ESG, governança ambiental, social e empresarial? Então eu faço essas perguntas a quem puder. Eu me disponho a começar. Então eu vou já passar para as considerações finais, já agradecendo, né, a participação de todos. Então eu já passo para o Gilberto responder aquilo que for possível. Okay. E já fazer também as suas considerações finais. Obrigado. Perfeito. Com a palavra, Gilberto Lima Júnior. Muito obrigado, senador. Primeiro, quero também elogiar a intervenção da senadora Zenaide, que nos trouxe aqui realmente algumas reflexões fundamentais, né? A grande questão que envolve a pergunta da senadora, do acesso, né, e da equidade, eu acho que começa exatamente por uma reavaliação. O Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, senador, ele pretende propor nessa casa, quer dizer, no Parlamento Brasileiro, maneiras de criar monitoramento da aplicação dos recursos que se destinam ao uso de tecnologia de impacto social. Eu explico. Cidades inteligentes, IoTs, 5G, escola conectada, computador para todos. Quer dizer, toda hora tem algum tipo de programa, ao nível municipal, do Estado, federal, que vem falar em nome de uma população desassistida para o processo de inclusão digital, e nós vimos, como o senhor bem colocou, 30% dos alunos perderam o ano letivo em Brasília. O fato é que dinheiro não falta. O fato é que o que falta é um monitoramento. Nós pretendemos buscar no Tribunal de Contas da União, no Contas Abertas, uma parceria junto ao Instituto Iluminante para criarmos, pela via do Observatório de Impacto, um monitoramento dos resultados das métricas de impacto na sociedade. Quanto essa emenda parlamentar, quanto aquele recurso do orçamento de um município destinado à inclusão digital, de fato incluiu. O que de fato alterou? Porque, senador Zenaide, do contrário, se o próprio recurso aplicado, que já é escasso, ele não puder corresponder a um nível de mudança realista, ou se aproveita apenas o marketing da inclusão social, o marketing da inclusão digital, para poder utilizar o recurso público que efetivamente não altera e não transforma digitalmente a vida das famílias, nós estamos realmente levando em consideração uma mentira. Quer dizer, é algo que a gente não pode mais perpetuar, e o Instituto Iluminante observa e observará isso em nível de profundidade. Algumas questões trazidas aqui pelo senador me fazem perceber que o próprio governo está perdido, né? Quando o senhor fala que é mandatório, no caso da Alemanha, né? E em tantos outros países, a questão do próprio ensino técnico e a questão de equidade de oportunidades, o que nós estamos percebendo é que haveria necessidade, como os meninos chamam, né, no mundo das startups, de fazer um grande hackathon de governo, sabe, senador? Um hackathon da saúde, um hackathon da mobilidade humana, um hackathon, né, dos programas sociais. Um hackathon, que eu me refiro, para quem não está habituado aos termos, é hackear e reinventar o processo com muito menos custo, porque são tantas instâncias sobrepostas para um resultado pífio que ou nós teríamos que ter a coragem de redesenhar as coisas em favor da sociedade, e para isso uma democracia participativa e direta seria fundamental, ou dificilmente algum resultado vai mudar. Outra questão trazida pelo senador sobre ambiente digital para compras e vendas. Senador, se os sistemas as faculdades e etc. teriam a capacidade de corresponder a isso, eu penso que sim.
Eu acho que são estruturas de excelência de décadas que se reinventam. Os sistemas, os laboratórios de inovação do Senai, por exemplo, que são um modelo reconhecido no Brasil inteiro, o próprio Senac, né, com a capacidade do próprio SESC, a Faculdade de Tecnologia, inclusive agora um aqui no Distrito Federal, liderado pelo reitor Bermudes. Quer dizer, tem possibilidade de oferecer em larga escala para a sociedade essa ambientação no digital, essa renovação dos modelos pedagógicos, inclusive. Com relação ao tema que me é mais diretamente familiar, a minha formação como líder é em comércio internacional. Eu atuo há 26 anos no comércio exterior e há 22 anos em tecnologia. E tive o privilégio, senador, de, através lá da minha empresa, da Going Global, de atender uma demanda da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Nós produzimos um estudo, senador, sobre o impacto do blockchain no comércio exterior. E a conclusão que esse estudo chega, e que foi inclusive apresentado com a presença do head aqui no Brasil, do diretor do Banco Interamericano no Brasil, é que não haverá, senador, comércio exterior sem blockchain. Não é mais a questão de inviolabilidade, rastreamento da carga. O consumidor americano, o consumidor europeu, os destinos exportadores, para onde a produção de alimentos brasileira, ou até da baixa exportação industrial brasileira, aonde chega, o consumidor lá na ponta está exigindo ter um QR Code, né, um códigozinho para ele saber de onde veio. Se aquilo não foi de uma região de desmatamento no Brasil, se aquilo não explorou uma mão de obra presidiária, uma mão de obra infantil, então a tecnologia blockchain ela é uma revolução no mundo. E quando se soma nesse novo mundo que estamos falando, os jovens estão conhecendo muito bem isso, porque nasce ali da mentalidade do game, né, que é o metaverso, né, onde está a se misturar criptomoedas, NFTs e toda uma ordem de segurança e proteção desses novos mundos virtuais que vão se criar. O blockchain é a parte da garantia da segurança de funcionamento disso tudo. A pergunta que o senhor coloca é sobre a capacitação, a possibilidade da disponibilidade da formação dentro dessas tecnologias. Não existe, a não ser por iniciativa privada mesmo. E é também a intenção desse instituto que tem a honra de presidir, o Instituto Iluminante, ampliar a possibilidade junto a esses centros de formação que o senhor se referiu, para que o blockchain seja realmente desenvolvido em um nível de escala muito maior. Mas para isso, senador, seria necessário que o próprio governo, que os próprios poderes utilizassem o blockchain internamente, para você alavancar pelo poder de compra do Estado, pelo poder de compra público, a própria tecnologia brasileira, que já é considerada em blockchain uma das melhores do mundo. Nós temos uma empresa no Distrito Federal, senador, que é uma empresa que já é a empresa mais reconhecida e premiada na América Latina com soluções de blockchain para governo, que desenvolveram soluções de aplicação governamental no setor aeronáutico, no setor de defesa, que acabam de ser credenciados, e estão atendendo demandas do Brasil inteiro. Então, sim, é fundamental que o blockchain, no combate à corrupção, inclusive, seja implementado para que a transparência dos orçamentos, para que a visibilidade dos andamentos processuais reduzam uma máquina burocrática gigantesca, desnecessária, que facilita a corrupção. Com relação à sua pergunta sobre as iniciativas, o Iluminante, ele desenvolveu no Paranoá, numa escola pública aqui de Brasília, né, de uma região aqui satélite nossa, um programa, senador, chamado Young Coder. O Young Coder, ele é, em tradução, jovem codificador. Nós conseguimos ter, de emocionar e de chorar, senador, meninos que nunca tinham visto uma linguagem de programação de código na vida, que eram ensacadores em supermercados, embaladores, meninas que davam faxina para trazer algum dinheirinho para casa, virarem programadores de computador, criarem o site da escola, gerarem soluções para o lixo, para a segurança em aplicativos, como o senhor perguntou, através do Young Coders. E alguns deles, inclusive o menino que inspirou hoje, tem um salário em torno de 15, 20 mil reais. Vamos lá, alguém que não entendia nada de linguagem de programação, que impacto no status quo da família isso gerou? É sim o tema dessa sessão do Senado Futuro, um dos temas mais urgentes e importantes, que é o impacto da mudança do status social da população brasileira pelo bom uso da tecnologia, para que os recursos, bilhões destinados a incluir digitalmente, a incluir socialmente, sejam respeitados e aplicados. Por fim, o senador nos traz aqui uma consideração
consideração fundamental sobre os IoTs, a internet das coisas. Fala-se aí no ESG, no ESG, como o senador lembrou, né, da questão ambiental, social e de compliance. Não existirá mais possibilidade nem de uma startup receber recursos de um fundo, de um investidor até de pequeno, médio porte, se ela não comprovar o seu impacto ambiental, o seu impacto social e a ética e a transparência nos seus procedimentos. O que dirá as grandes empresas? Então, o Brasil precisa urgentemente também trazer a questão dos IoTs, a questão do blockchain, como uma forma de usufruir da grandeza desse país na questão ambiental. Nós poderíamos estar desenvolvendo, dentro da bioeconomia, soluções para o mundo, com rastreamento, protegendo a nossa Amazônia, protegendo a nossa realidade da fauna, da flora e dando com isso uma contribuição efetiva ao que se discutiu na COP e que, infelizmente, esse país não assumiu compromisso nenhum. É pelo caminho, sim, dos selos ambientais e sociais, do empreendedorismo digital, que nós podemos sonhar em voltar com os jovens da atualidade, senador, até algum protagonismo global. Muito obrigado.